Sextou mais uma vez. Tava com saudade. Passou só uma semana, Pois é, menina. mas saudade É. bate no peito. Uma delícia essa coisa de sexta-feira, sentar, tomar um vinho, né? E com esse friozinho fica mais gostoso. Eu adoro esse clima de outono. Eu É também. a minha estação favorita. Minha também. E é lindo, né? Em qualquer lugar do mundo, o outono é lindo. As cores, é tudo lindo. Eu adoro também. Tem alguma estação que você não gosta? Verão. Você não gosta de verão? Eu, por exemplo, não gostaria de ter verão. Gostaria de viver só de inverno e outono, primavera, outono, é o meu favorito. Eu adorava outono e inverno. Outono em primeiro lugar, depois inverno. Depois de filhas, eu descobri que inverno com criança é um caos diário, porque às vezes não tem uma vontade de sair de casa, brincar, fazer coisas. E daí o verão é mais gostoso para... Eu não tenho esse problema. O inverno, a gente acende uma lareira, toma um vinho, fica abraçadinho, dorme de conchinha. É muito mais gostoso. Adoro. No verão você tá... Que calor. E gordo tem o seguinte, né, também, porque no verão, você não adianta, você tá sempre com calor. É horrível. Ai, não gosto de verão. Já falei, eu quero viajar e viver só de inverno Eu e gosto de outono. dormir de conchinha em qualquer estação, sabia? Eu também, mas no verão No é verão muito sei, ruim. no verão eu Tem sei. hora que incomoda aquela... Né? Você tá com tanto calor. Mas eu gosto de dormir de conchinha. Tá? Você sabe que a gente tá falando de dormir de conchinha? Eu lembrei da minha filha, de uma delas. A Liz, mais velha, tá com 9 anos, que agora ela dorme de conchinha com uma bebê reborn. Ai, não acredito que você deu uma bebê reborn pra ela. Ai, Gustavo. Pelo amor de Vai Deus. ter julgamento aqui. Já julguei, já julguei. A Ela gente também põe um fez o card aqui. parto? Não fez parto nenhum. Não teve parto. Nossa, porque, gente, é uma coisa... assim, na minha opinião, com esse negócio do SUS, né, que levam até o bebê para... Leva um bebê pro SUS? Pro SUS. E eu acho que, assim, a humanidade chegou numa insanidade tão absurda que eu falo, Jesus, que é isso? Lá no interior, Pois onde eu você sabe moro... que eu não tinha visto essa notícia do SUS? O que fazem? Levam as crianças, adultos? Leva a o quê? criança, leva como se fosse um bebê. Eu vi uma adulta num story desses aleatórios, não esses que de amigo, né? Que de gente você segue. Mas eu vi um aleatório que era um adulto, dá pra perceber pelo tamanho da mão, um adulto. Até bebê, porque Bebe. precisa beber. Era um adulto que colocava um bebê reborn tipo numa maca de massagem, só que em miniatura. E daí colocava o bebê reborn de costas e pegava várias pedrinhas, aquelas pedras pretas de spa, né, de spa. E daí colocava nas costas o bebê reborn, colocava toalhinha, colocava... Se eu tivesse nessa coisa de seguro-saúde, eu já teria aberto. Faça o seguro-saúde para o seu bebê. Mas você ia ganhar dinheiro, né? Porque estraga, né? Em algum momento estraga. Eu adorei um negócio que eu recebi no Instagram esses dias, assim, de uma nutricionista. Eu achei sensacional. De um médico maravilhoso que eu amo. Doutor Leandro. Não sei se eu posso falar o nome dele, mas já falei. Também ninguém precisa saber qual é, Leandro, tem tantíssimo, né? Ele pôs assim, você está querendo hidratar? Você quer ficar bem hidratado, cuidar bem da sua saúde? Se você tem problema de beber muita água, faça o seguinte, todas as vezes que você vê uma notícia no Instagram do bebê reborn, você toma um copo d'água. Você vai ver que quando for meio-dia, você já tomou água do dia inteiro. E aí você já está tranquilo, você só toma o resto da água. Porque também isso vai acabar daqui a pouco, né, gente? Porque, para mim, tudo isso é uma jogada de marketing. Para mim. E tem uns tontos que caem. Zé. A gente já teve isso, sabe? Já teve eu, com meus 62 anos, já vi muitas vezes essa coisa de bebê. Aos 43... Antes no meu tempo era Suzy. Quase 43. Pois é, mas assim, é isso que eu ia comentar. E quando a Suzy teve o Ken? Nossa Senhora. É isso que eu ia comentar. Eu vou fazer 43 anos. E eu lembro da minha irmã querendo a Barbie. A Barbie já não... eu era a Suzy. A Barbie, a casinha da Barbie.
Ah, não sei, a Suzy que teve o quê? Não foi a Barbie que Na teve o Barbie quê? teve o quê? Gente Não do vai céu. confundir os Já namorados. arrumei um amante. Já arrumei um amante pra Barbie. Olha aí. Era o quem? A Barbie, o carro da Barbie, a casa da Barbie, os vestidinhos da Barbie. Não eram tão diferentes. E daí quando minha Que avó pra contava época era a coisas mesma da época coisa. dela, que eram os bonecos de pano, faziam de crochê ou de tricô roupinhas também para boneca. O conceito por trás eu acho que não é diferente. A minha filha pede Baby Reborn há um bom tempo. A gente, né, eu, a Bianca, minha esposa, a gente resolveu dar no aniversário dela, de Ai, por presente que de você não aniversário. trouxe aqui pra eu ver? Ah, pensa a guerra que eu causaria. Era como sequestrar Fala assim, eu vou levar ela pra passear, vou ver a vovó. Ela tem uma vovó? que não gosta de bebê reborn. Que já não gosta, né? Bom, vamos falar nada. Mas, Mas na verdade, assim, ela pediu uma bebê reborn. A gente, ela não queria, queria uma bebê reborn realista, porque tem vários, não sei se você tá por dentro, mas tem vários níveis. Bebê reborn muda de acordo com o material que é feito, porque antes era tudo bebê reborn, era um tipo específico, e daí o mercado começou a colocar outras de sim. qualidade inferior e colocar o nome reborn Que para você as compra pessoas nas acreditarem. feirinhas mais Isso, barato. exatamente. Mas a bebê reborn bem feita tem algumas cabelo humano, ou um cabelo sintético, mas com um tratamento quase humano. A pele, a cor. A dela é esse. Parece mesmo um bebê. Parece realmente um bebê. Só que ela escolheu uma bebê que lembra uma bebê de 4, 5 meses. Ela não queria. Tem uma amiga dela que tem uma bebê reborn, que é tipo uma recém-nascida, com as veias, aquele rosto meio arroxeado de quando você nasce. Cara de joelho. Exatamente. É meio assustadora a da amiga dela. Se eu tô dormindo, tipo, acordo de madrugada e encontro uma daquela no chão, ia ficar apavorado. A da minha filha eu acho uma boneca bem feita, bonita, e é uma boneca. Na minha filha não existe pra ela, e a gente ensina isso, que é uma boneca. Então, assim, no início dos primeiros dias, quando ela ganhou, ela queria levar em escola, ela queria levar a todos os lugares. Agora eu já percebi que já tá é tipo uma mãe desnaturada, sabe? Já deixa o baby reborn, Ah, você cai no podia ter trazido, chão, então. larga às vezes. Mas assim, ela toma mamadeira E com o que vai dentro da mamadeira? água e amido de milho. E como é que sai isso lá de Tem dentro? uma canaleta. Então você tem que comprar a fralda de recém-nascido. E você põe a fralda no bebê reborn, ela tem um enxoval de tamanho próprio para ela, de roupinhas realmente feitas. É quase um RN, um recém-nascido, todas as roupas. E tem perfume, veio um kit, veio junto. Quem vendeu um kit. Bebê reborn, perfume, sabonete próprio, porque pode tomar banho. E passa condicionador. Então, assim, para uma criança, como estímulo no lúdico de brincar, eu acho legal. Se você não perde a dimensão que aquilo é uma boneca. Eu tô falando baseado na minha filha, obviamente, dentro de uma educação que a gente dá para ela e estimula que seja dessa maneira. Então ela brinca, ela se diverte, a gente percebe que ela dorme às vezes melhor porque ela se sente meio feliz de ter a companhia fictícia de alguém, mas ela já dormia abraçada com um ursinho, que ela continua dormindo, um leãozinho, que ela adora, ganhou com 1 ano e meio, e ela ama. Então, assim, tem uma relação bonita. Ela cria as historinhas, mas daí ela vai fazer outras coisas, ela pega um livro, vai ler, vai assistir desenho, enfim. Não existe um vício naquela bebê, reborn. E daí, acho que é mais grave, no meu modo de ver, quando é o adulto que a matéria, um texto que eu li eram de pessoas que não tiveram filhos e compraram uma bebê reborn para sentir uma experiência. Geralmente nessa matéria falava que principalmente eram mulheres, sentir uma experiência materna. Daí eu acho doentio. Pois é, assim, a gente já teve essas coisas há muito tempo atrás, que eu falei, na época a Suzy, assim, para a época a Suzy era um must.
É. Depois a Barbie, pra época, era um must. Depois teve aquele outro joguinho lá que... Quando eu era adolescente, era Tamagotchi. Era você uma tinha que bolinha alimentar e ele morria. Ele E as pessoas morria. ficavam tristes. Tristes, né? Porque elas se sentiam culpadas do É. cara ter morrido. Aí, ó, veja aonde chega. Você começa a mexer com emoções que você não sabe lidar com elas. O que eu não acho ruim. Você tem um Tamagotchi lá que morreu, você já começa a lidar com essa emoção da morte, com a tristeza, do luto, que é importante. Agora, num mundo que a gente está vivendo, agora vai ser bem polêmica com o que eu vou te perguntar. Num mundo que a gente vive de mulheres independentes, mulheres que querem a sua emancipação. Da emancipação ficou pesado. Emancipação, que tipo de emancipação? Não são livres. Elas querem ser livres, elas querem... Não, mas a emancipação parece que estão presas a alguém, não é? Você acha que estão presas? Para mim, então, mas assim, não vamos entrar nisso. Mas assim, a mulher está sempre em busca Tá, uma busca sempre de 100% independente, sempre sem... independência. A mulher tem que... Como é que é? Não é... Tem uma palavra que eles falam para isso, assim, a mulher é não é independência feminina, é a Empoderamento. empoderamento. Esta palavra que teve também uma época que, gente do céu, né? Se você tomasse um copo d'água para cada vez que você ouvisse isso, também ficava hidratado. Então, assim, essa coisa do empoderar a mulher. Mas ela volta para a origem. Você não vê homem com bebê reborn. Não. Na grande maioria. Na grande maioria. Você não vê homem falando, eu vou ter a sensação de ter um parto, eu vou comprar um bebê reborn. E aí a mulher que quer trabalhar dentro dela esta abertura do feminino, não sei o que, ela volta para o que ela é o gênero feminino. Ela volta para trabalhar o que o gênero feminino veio para fazer, procriar. Então é louco isso, biologicamente. Então, biologicamente, as mulheres foram feitas para gerar. Sabe? Elas são o portal. Se você não vive a sua verdade, a verdade do seu corpo, a sua verdade como ser, não é nem ser humano, é como ser, você começa a fazer umas coisas que são meio inadequadas. Sabe? Olha, para mim, é a mesma coisa que... Isso tinha muito na minha época, ainda tem. Por exemplo, a gente não... Por exemplo, imagina, com 62 anos, você acha que eu podia sair de casa para um baile à noite? Eu até que meus pais eram super legais, meu pai era super para frente, eu podia, mas a maioria das minhas amigas não podiam sair. Aí dali você já casa e vai para outra casa que você também não pode sair. Aí de repente, ou você fica viúva, que é o melhor dos mundos para muitas, ou você se separa. Aí, e tanto para homem como mulher, você cai na esbórnia, né? Aí você vai para o mundo para tirar tudo o atraso, né? Então, tudo que você faz que não... que é um pouco a mais... excessivo, alguma coisa lá atrás não foi bem resolvida. Então, para mim, esse negócio do bebê reborn, alguma coisa lá atrás não foi resolvida. Eu acho que as pessoas que estão com esse bebê deveriam fazer um tratamento, deveriam olhar até para os seus antepassados. Houve um aborto, houve alguma coisa que eles não conseguiram ainda ressignificar e agora ainda estão vivendo esta dedicação a uma boneca. Agora, eu vou polemizar mais um pouquinho aqui. Isso eu faço, tá, gente? Pet. Eu tenho a minha Gaia, eu falo, vem com a mamãe. Vem com a mamãe. Eu não tenho filho, tá, gente? Eu tenho consciência disso. Eu não tenho filho, a minha gata, eu falo, vem com a mamãe. Ai, coisa mais bonita, fica aqui no meu colo. Sabe, a mamãe te ama. Eu tenho consciência que ela não é minha filha, porque eu não ia gerar uma gata. Mas eu tenho uma amorosidade
com ela que é muito próximo do que eu imagino de De uma mais pessoa que materna. você de uma maternidade. Mas eu tenho consciência de que ela não é minha filha. Como a sua filha tem consciência de que aquilo é uma boneca. Sim. Mas uma grande parte das pessoas também não tem consciência de que o pet é o pet. Isso E sem aí dúvida é nenhuma. festa de aniversário, é roupinha, se torna para mim é tudo uma coisa muito comercial. Sabe? A gente, no fundo, somos induzidos a tomar atitudes comercialmente e a gente nem percebe. É que a gente continua sendo o rebanho, né? De modo geral. Isso não é uma crítica a uma pessoa, é a nossa sociedade. A ideia, alguém tem uma ideia, boa ideia, e pensa, posso ganhar dinheiro com essa ideia. Cria-se, de alguma maneira, e isso não é de hoje, isso é muito antes de internet, é muito antes de tudo, cria-se, de alguma maneira, um boca a boca, vamos falar, muito antes da internet, muito antes de qualquer coisa, cria-se um boca a boca, cria-se uma necessidade que você não necessita, faz você acreditar que você precisa de algo que você não precisa. E quando você acredita que precisa daquilo, você passa a consumir. E ao consumir, você se torna de alguma maneira refém. Meus pais tinham, quando eu era criança, eles tinham um canil. Eles criavam Cocker Spaniel. Naquela época, isso anos 80, início dos anos 80, não havia essa relação que a gente fala. Ou se havia, não tinha canais que divulgavam. O cachorro, né, no caso do cachorro, o cachorro era um cachorro. E pronto. Não havia um leque de produtos gigantescos só para pets. E roupas especiais. E sapatinhos. Pra ele não pisar na rua. Exatamente. Você já imaginou As a vida desse almofadas. pet? Que Pensa, chato. mas daí que tá o biológico que a gente vai transformando. A pata de um cachorro, de um gato, ele tem as almofadas, são chamadas almofadinhas, são próprias para pisar em pedra, para pisar em todos os tipos de pisos, né? Ele é feito para isso, ele suporta até espinho. Ele consegue pisar, às vezes, em cima de uma planta espinhenta que está cortada no chão, sem se ferir por causa daquilo. A gente ignora essas coisas e começa, porque precisa de um sapatinho. E daí precisa de um travesseiro. Eu já vi gente colocar travesseirinho para cachorro dormir. Travesseirinho pequenininho, não travesseiro para dormir em cima. É travesseiro acreditando que o cachorro vai deitar, levantar o pescoço, encostar e ficar num Vai ficar mais travesseiro. confortável. Vai ficar mais confortável. Mas isso é baseado em algum estudo? Ou é baseado simplesmente numa coisa de... É um ser humano. Assim, Que é igual a Baby Reborn, que é igual ao Tamagotchi, que é igual às bonecas, é igual tudo. uma transformação de valores, né? Eu tenho um gato e tenho um cachorro. O Bernardo já tem nome de gente. Eu sei, aí eu tenho algumas coisas que eu tenho que trabalhar. Fiquem calmos. Eu estou aqui assumindo publicamente. Mas, assim, eu fui daquela que falei, ai, vou comprar uma caminha para ele, linda, fofinha, para ele deitar num colchão bem gostoso. A cama durou um dia. Enquanto ele não tirou tudo de dentro e Todo dormiu estofado. todo estofado e dormiu no chão, porque ele é roots. Ele não se conformou. E aí eu descobri que ele come todo o recheio de tudo, porque ele gosta de dormir no chão duro. Ele é cachorro. E aí tem, né, a outra parte que fala, mas ele é cachorro, Cláudia. Eu falei, tá bom, eu aceito que ele Mas é ele vai cachorro. passar frio. Ele vai passar frio nesse chão gelado, coitado. Ele é cachorro. Como que os cachorros sobreviveram até hoje sem as caminhas? Você vê cachorro resfriado, espirrando. Ah, não, mas agora tem. Você Agora tem que tem dar isso. vacina no cachorro.
É obrigatório. Eu não tenho cachorro, gente, então eu tô por Por fora. exemplo, para você deixar no hotelzinho, alguma coisa, é Não, obrigatório não, você. tem as vacinas naturais de quando É, nasce, isso sim, sempre teve. tem agora, mas tem uma vacina contra a gripe. Vacina contra a gripe para cachorro? Tem. E você precisa dar. Se você vai deixar ele em algum hotel, alguma coisa, você precisa ter a vacina contra a gripe. Mas tem a ver com tipo, essa influenza que dá em aves e tal, que pode Não, não sei. contaminar Aí também você o já está me cachorro? Não perguntando sei, eu vou além do meu pesquisar. alcance. Mas eu tive que Essa é uma dar. informação que a gente não vai dar para vocês aqui, mas a gente Não, eu pesquisa. sei que eu tive que dar uma. Obrigatório. Até eles enfiam no nariz, assim, foi um parto para ele tomar aquele negócio, enfiar um negócio lá dentro do nariz. Imagina o cachorro daquele tamanho enfiando o negócio. Ele não estava feliz. Mas tem agora vacina. Vacina, o cachorro tem que tomar vacina contra a gripe. Eu não tomo vacina, mas ele Mas o toma. cachorro toma. Tem que tomar. É muito engraçado esse. Você não toma por quê? Você não sente necessidade? Eu tenho uma certa aversão à vacina, porque para mim é uma coisa que não funciona. Mas a gente vai entrar num outro âmbito aqui de não tomar vacina, principalmente agora nesse negócio da Covid, né? Então a gente vai entrar numa polêmica extra. A gente entra na polêmica. Hoje a gente está exagerado, hein? Não, a gente gosta de polêmicas, Olha, né? bebê reborn, pet, já vamos vacina. ser, ó, vacina agora é demais. Mas já tá quase morto, já. Aí também acho que a gente está exagerando, Tipo hein? Tiradentes, esquarteja. Se cortou um pedaço, cortou o resto, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas assim, eu não. Não, mas só fazer uma. Eu tenho. Essa coisa da vacina, eu entendo a sua posição. Eu já li muito sobre vacina. Eu tomo, mas não todas. Tem uma ou outra que eu não me sinto confortável de tomar. Daí pode ser incoerência, mas a maioria eu tomo. E com filhas eu também tenho uma obrigação. Só podem ir para a escola se está vacinada. Tem uma série de coisas que... E eu mesmo, por exemplo, já fiz trabalhos na Amazônia muitos anos atrás e era obrigatório. Naquela época a vacina de febre amarela não se dava quando você... Não era natural do caderno de vacinação. Mas para ir para a Amazônia, para onde eu fui, era obrigatório apresentar uma carteira de vacinação de febre amarela. Eu tomei vacina de febre amarela para ir para a Índia. Aí tudo bem, tive que tomar. Então, assim, as que são super obrigatórias, entre aspas. Mas assim, é uma coisa que eu acho. Mas isso aí que engraçado. Aí vem a minha crença e o que eu estudo e o que eu trabalho dentro da medicina germânica. Eu acho que as curas e as doenças são fundamentadas e elas nascem de uma emoção. Então, aí a gente vai entrar numa outra polêmica ainda. Então, assim, para mim, a vacina não é tão efetiva quanto você trabalhar as suas emoções. Agora, falando de vacina, a bebê reborn da minha filha tem a marquinha da BCG. Olha que fofo, gente. Que é aquela vacina de quando você nasce. Isso aqui para mim é uma coisa maluca, né? A gente tá super avançado, bebê reborn, que tem cabelo humano, e a gente ainda toma vacina que faz marquinha, né? Não é uma coisa... Não é doido? Não inventaram, não. Não inventaram umas gotinhas aí que você não precisa ter aquele revólver que te deixa aquela... Eu tenho até hoje. Não, eu tenho também. Tenho 62 anos, essa marquinha tá aqui em mim ainda. Então, assim, depois de 62, a gente inventou tanta coisa, tudo isso. Menos essa. Mas ainda você precisa ser marcado. E tá na bebê reborn. Tá na bebê reborn. Não é maluco? Daí certamente deve ter pessoas que pegam a bebê reborn e finge que tá dando injeção. Algo que sabe que eu vi de bebê reborn, voltando pra bebê reborn, eu vi gente fazendo festinha de aniversário. É uma desculpa para fazer festinha. A gente pode trazer uma bebê reborn que beba vinho, né? Já põe ela aqui. Bebe um vinhozinho, olha, acabou a garrafa, foi a bebê reborn. Tomou tudo essa menina. Terrível. Agora, a bebê reborn tem mais meninos ou mais meninas? Mais meninas. Então é como a humanidade, nascem mais... Hoje nasce mais mulher do que homem.
E no bebê reborn também. Também. Isso é uma coisa que eu não olhei. Agora que eu estou falando com você, eu fiquei pensando, será que tem bebê reborn menino? Não, tem, existe. Fora que você pode encomendar, né, para quem faz. Você pode encomendar, você encomenda assim que é menino. Eu vi uma, essa eu achei engraçada, que era demais, assim, muito bem feita. Era um tipo de bebê reborn do Avatar, do filme. Era uma bebê personagem do filme. Olha. Aquela valia como peça decorativa, sabe? E me conta uma curiosidade agora. Como chama a sua netinha reborn? Sara. 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 Olha, você já tem uma netinha, Tenho então. uma Ai, neta. que lindo. Que bonitinho, Gustavo. Como é a sensação de ser avô? Eu que tenho que preparar uma madeira dela, né? Ah, é? Tem que preparar, porque se eu deixar amido de milho à disposição, vai ser uma festa de amido de milho, né? Porque não tem noção da quantidade, é uma colherzinha só. Então eu preparo a mamadeira. Que Eu não lindo. preciso Que esquentar, vovô, pelo menos. que vovô fofo que Carinhoso. você é. Eu compro a fralda. Você compra a fralda. Também compro a fralda. A fralda é mais ou menos o preço de uma fralda de criança É normal? uma fralda de criança. Custa mais de R$ 40 um pacotinho de fralda. Porque é a mais cara, que é a RN, de recém-nascido. Quando você é recém-nascido, é a fralda mais cara, geralmente. Claro que muda por marca. Mas vamos dizer, se escolher uma única marca, a RN é mais cara. E as outras seguem uma mesma linha de preço. Mas a de recém-nascido é a mais cara. E daí, quando você pensa isso... Faz a pergunta. Mas você não dá para você fazer como era antigamente? Compra aqueles paninhos, ensina ela a dobrar. Olha quando... Isso é muito legal. Isso é legal. Fala, vamos fazer como era antigamente, vamos voltar. E põe um alfinete. Isso, põe um alfinete daquele legal que a gente usava. Depois, quando ela molha, você tem que lavar, pôr para secar. Eu acho que você deveria Isso é uma boa ideia. usar. É legal, né? Porque isso você... Não, você tá falando sério, isso é uma boa ideia. Porque você acaba ensinando a criança... não uma menina a continuar... Não é... Menina tem que lavar roupa, menina não faz isso. Não tem nada a ver. Você acaba ensinando a ter responsabilidades, não é isso? Eu acho que é... Porque é muito fácil. Você põe lá uma fraldinha e joga fora. Aí ela pode usar 35 no dia. Ai, tadinha, vai ficar molhada. Não, tem assim, como eu faço cálculos, existe um trato que essa bebê não pode mamar todo dia. Senão, nossa... Ela vai morrer, Gustavo. Você não vai deixar sua neta mamar todo dia. Que horror. Olha, você tá com vontade de ter uma. Eu não. Não tive nem os de verdade. Adoro gato, porque gato não dá trabalho Seu nenhum. cachorro ia adorar uma Baby Reborn. Iria. 2 minutos. Ela iria durar. Mas eu acho que você deve inserir na rotina diária a fralda. Uma boa ideia. Eu acho que você deve pensar isso. De repente ela vira aqui uma fama, né? Você pode fazer as fraldas com as suas iniciais da família, né? E daí a gente cria uma campanha de marketing mostrando para as pessoas, a gente fica rico vendendo fralda de pano. Exatamente. Olha que legal. Ensinando as crianças a sobreviver num momento de dificuldade. Chega. Não quero falar disso. Vamos tomar um vinho. Vamos. Se despedir das pessoas. Porque já cansei desse Baby Born, gente. Mas eu acho que vai acabar. Uma hora Acho que vai acabar, mas em algum momento vai ser substituída por alguma outra coisa. Mas assim, a gente teve esse Tamagotchi. Mas antes teve as bonecas. E a relação é a mesma. E teve também aquele que eu falei que eu acho que é muito legal, aquele do caçar o Pokémon. Cada época tem uma coisa. Então, essa vai passar. Eu sei, mas é que antes de acabar, só falar disso eu acho que é importante. Tudo isso... Ele quer que eu beba mais, tá? Tudo isso a gente está falando de dependência, né? É uma dependência emocional para tapar algum buraco em você, geralmente, né? Eu acho. E mesmo na criança. É que eu tô falando assim, existe uma polêmica tão grande para você ser mulheres... Como é que você falou a palavra? Agora já esqueci. Empoderadas. E aí ela tá lá com o bebê reborn. As crianças, você tá dando um bebê para sua filha. Então, assim, é meio
antagônico, né? Você fala, é aquela coisa que a gente fala coerência, não tem coerência. Mas eu digo da dependência porque a gente sabe que muitos adultos fazem isso. O Tamagotchi não era só de criança, Sim. era de adultos. O caçar Pokémon, quem caçava Pokémon era adulto. Porque o adulto que tem criança, ele fala, ah, eu vou dar para minha filha, sabe? Vou dar para minha filha, é um bebê, que eu vou ter um netinho que eu quero tanto um dia, né? E tem aquele que a criança quer mesmo. Ela quer porque ela vai ficar na moda. E aí a gente entra para outra sexta-feira, nessa coisa de moda, né? Eu quero fazer parte. Quero fazer parte das crianças que têm isso. Eu quero pertencer A um grupo. a um grupo. Que é o que a gente fala no livro, que vai sair em breve, que é o pertencer. A necessidade que você tem de pertencer a alguns grupos. Acredita, age, Age e e pronto. pronto. É o nome do livro. Isso, logo vai Muito, sair. muito em breve. Muito em breve para vocês olharem. Porque essa necessidade de fazer parte, sabe? Por exemplo, a criança quer fazer parte, que ela quer fazer como a mãe. A mãe quer fazer parte das mulheres que são mães. Então, assim, o fazer parte que acho que é o gancho grande disso daí. Você não tem amigos, mas se você joga Pokémon, você faz parte de um grupo. Se você não tem amigos e você joga Tamagotchi, Brinca com o Tamagotchi, né? Tamagotchi. Alimenta lá. Alimenta, você faz parte de um grupo. E você tem um momento para se dedicar e não pensar. Então agora chega. Agora chega. Chega que eu preciso ir embora. A gente encontra vocês aqui Na próxima sexta-feira. sexta-feira, para sextar de novo. E olhando pra lá. E aqui, ó. Ali. Olha, eu já Ali. estava olhando ali. É Falando o vinho, com tá ninguém. vendo? É o vinho. É o vinho. Até mais. Até a próxima. Tchim, tchim. Não esquece de curtir, que ajuda muito. Compartilhar se você gostou. Se você não gostou, também escreva aqui, que é muito legal saber o porquê não gostou. E se gostou, escreva. Se você gostou e quiser mandar um vinho pra gente, a gente tá aceita também, tá? Né? Isso a gente toma. Toma junto. Um beijo. Beijo, tchau, tchau.